Eu queria muito hoje compartilhar com vocês, primeiro é uma expectativa nossa, né? A expectativa de que os cristãos possam oferecer ao mundo não apenas regras de repressão do desejo sexual, não apenas um conjunto de instruções sobre o que não fazer. O que a gente tem a oferecer ao mundo, o que o Evangelho quer dar ao mundo, é a boa notícia de que nós podemos ser salvos do poder opressivo, do poder parasitário que o pecado tem sobre nós. E essa é a boa notícia. Nós não oferecemos apenas um conjunto de mandamentos. O Evangelho é o governo de Cristo e a sujeição de cada fase, cada parte do nosso ser, cada pensamento ao senhorio de Cristo, em um processo de amadurecimento e crescimento. Então, o que nós temos para apresentar é uma transformação poderosa na maneira como nós vivemos o nosso desejo. O desejo ele não vai desaparecer, a atração não vai sumir, a tentação não é uma coisa que vai ceder e vai sumir da sua vida. No entanto, a maneira como você interpreta o desejo, a maneira como você vai saciar as necessidades para onde esse desejo aponta, vai mudar substancialmente. Nós precisamos saciar as nossas necessidades em Deus, encontrar e nos esforçar para encontrar prazer em Deus, nos esforçar diariamente para beber da fonte, mas não por obrigação, mas porque há em nós uma ardente expectativa do alimento infinito, infinitamente superior ao alimento da pornografia, ao alimento da imoralidade. Então essa é a lógica. A pornografia ela é um sintoma de alguém que busca no mundo a felicidade só possível de se encontrar no Criador, e ela, ao mesmo tempo, vai mudando a maneira como nós vamos enxergando as coisas. A pornografia, ela vai pornografizando, se é assim que posso ser dito, ela vai tornando pornográfico o nosso olhar. Quanto mais pornografia você consome, mais você é consumido por ela. O que quer dizer? A pornografia vai se alimentando como um parasita que se alimenta da sua própria energia, porque você lança sobre ela, na expectativa de obter alívio, na expectativa de obter conforto, consolo, felicidade, você se desgasta, você se lança o seu tempo, os seus esforços, a sua energia é gasta na pornografia, no universo pornô. Isso vai te empobrecendo, porque a pornografia, ao mesmo tempo que cobra um custo, custo é o seu tempo, é a sua mente, é o seu olhar, é a energia vital gastada naquele ambiente. Por outro lado, ela não te dá uma recompensa duradoura, ela não te torna uma pessoa saudável, ela não te torna uma pessoa mais íntegra, ela não te faz ver o mundo de uma maneira mais completa, plena, feliz, humana. Pelo contrário, ela é marcada pelo egoísmo, ela é marcada pela soberba de um ser que domina o outro de maneira apenas artificial, que o sexo pornô é uma intimidade artificial, na qual geralmente um homem, subjuga o outro, geralmente uma mulher, para vender. Então ele representa um mundo comercial, um mundo de objetos e não de pessoas. No mundo pornográfico, você consome a pornografia, mas quem está sendo desgastado, consumido, aniquilado, aprisionado é você. Ela te consome. Ela vai te parasitando, tirando as suas energias. Ela rouba o teu tempo, às vezes até o dinheiro. Ela rouba, às vezes, o seu casamento. Ela rouba a sua paz, a sua consciência boa. E ela não lhe entrega nenhum resultado bom, nem a curto nem a longo prazo, porque ela é baseada no vazio. Veja a pornografia como um quê sem um porquê.
Olha, isso é muito importante. Eu acho que Lucas, né, o nome Lucas, isso é fundamental, né? É que sempre há um porquê atrás do quê. Então, o que nós estamos fazendo? Se nós estamos consumindo pornografia, se nós estamos indo atrás de um bordel. Aqui em Belo Horizonte você tem lugares onde tem hotéis. Eu cheguei aí uma vez lá com o pessoal da Jocum fazer um evangelismo e aquilo foi muito interessante, assim, a vivência, né? É um evangelismo de muitos anos que acontece aqui na Guaicurus, aqueles hotéis no centro, em que as pessoas se deslocam para lá. É muito comum no horário de almoço. Então, trabalhadores, gente às vezes com pouco recurso, gente que trabalha muito, gente que tem pouca diversão, pouco lazer, que talvez quando volta para casa, volta para um lugar de contenda, para um lugar de pouca amistosidade, um casamento às vezes muito mal ajambrado, né? Muito mal organizado, e ele se desloca até esses prostíbulos e sobe, e cada mulher no seu quarto esperando o cliente. Em que isso é diferente na pornografia? É apenas porque não tem tanto risco, não tem tanto perigo. A pornografia ela é mais difícil de ser vencida exatamente porque ela é mais sutil, ela se esconde, ela requer pouco envolvimento, ela requer anonimato e não precisa sair de casa, né? Então, por que alguém se desloca até esse lugar? Ele não faz isso apenas por causa do sexo em si. O sexo vai cumprir uma função. São ídolos funcionais. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Os ídolos feitos pelas mãos dos homens, desde o bezerro de ouro, na verdade, muito antes do bezerro de ouro, desde Gênesis, na época de Noé, todos os ídolos se apresentam para cumprir uma função. Então você precisa identificar esse ídolo e identificar qual é a função dele na sua vida. Aliviar, consolar, satisfazer, tirar você da solidão, da inércia. Talvez você está revoltado contra Deus porque você não encontra ninguém para casar. Isso é muito comum entre crentes, né? Você não encontra ninguém para namorar, ninguém quer saber de você, você foge para esse mundo da fantasia até para se vingar. Olha, Deus, eu tentei ser fiel, mas o Senhor também não ajuda, me deu essa mulher, ou não me deu mulher nenhuma, ou me deu um marido ruim. Então sempre tem um porquê. Talvez o porquê ele é um pouco mais profundo e de difícil acesso. É preciso um movimento para trazer à consciência aquilo que está escondido, que são as nossas motivações. Então eu vou repetir isso, deixar isso aqui bem registrado, tá? Para que sejamos livres da pornografia, nós precisamos sondar o nosso coração e descobrir as motivações, os porquês, que não são óbvios, que não estão na superfície, que falam sobre a função que a pornografia exerce na nossa vida. Ela muitas vezes é o consolo, é o conforto, é a satisfação, é o alívio, ou até mesmo ela é o escape para uma vida cheia de ira, de ódio a si mesmo, de zanga contra Deus. É preciso que nós desçamos aos porões do nosso coração para investigar à luz da revelação do Espírito Santo o porquê que nós amamos mais as trevas do que a luz. Sobre pornografizar. Por que você acha que, por exemplo, apenas um vídeo pornô já tem esse poder de pornografizar o nosso olhar? Evidentemente que não é uma magia, né? Não é um vídeo pornô que será suficiente, não é exatamente isso. Não é assim uma coisa meio, sabe, Walking Dead, né? Que não sei porque eu estou falando de Walking Dead, mas no Walking Dead, não é o nome daquilo, meu Deus, os zumbis mordiam, né? Uma mordida, uma dentada dos zumbis e você virava um zumbi automaticamente, quer dizer, ia acontecer. Então eu não vejo desta maneira, evidentemente, porque senão a gente vai ficar assim atarantado, né? Enlouquecido, com um pavor até de olhar para as pessoas, né? Porque vai que a gente encontra alguma coisa indevida, não só no Xvideo, no celular, mas no mundo, né? No Instagram mesmo, não estando atrás disso.
Tem uma história sobre os fariseus, que eram muito vinculados às leis, às regras de asepsia, né? De distanciamento, as leis de ascetismo, né? De distanciamento do pecado. Os fariseus, tem um autor que dizia que eles costumavam esbarrar nas pessoas na rua porque andavam olhando para baixo, né? Para não sem querer desejar uma mulher, como o Velho Testamento diz que não era para cobiçar a mulher do próximo, então eles teriam que andar olhando para os pés, esbarrando nas pessoas. Tem uma palavrinha hebraica, inclusive, para esse fenômeno. Então é claro que não é assim, né? Eu vi um vídeo, pá, meu olhar se transformou. Na verdade, o que acontece é que à medida em que nós vamos conferindo, concedendo o poder dessas coisas, de ser para nós o nosso consolo, o nosso refúgio, a nossa ajuda para os tempos difíceis, ou o nosso escape para anestesiar uma realidade dolorosa, ou ainda simplesmente por curiosidade, simplesmente porque é um ídolo cultural, atmosférico, quando nós vamos conferindo o poder dessa coisa e a colocamos nessa posição e começamos a depender dela, a Bíblia afirma, e eu falei disso na outra live, né, citando um Bailey, que é um autor, é um teólogo muito conhecido hoje em dia, e escreveu um livro chamado Você se torna aquilo que adora. Então não é que você vê um vídeo, o vídeo te contamina, é a adoração do seu coração que vai sendo dirigida a ele, o amor do seu coração que vai ser dirigido a esse altar, e isso vai te transformando, porque nós somos transformados à medida em que amamos as coisas. Esse é um princípio até para a nossa restauração. Do mesmo modo em que ao adorar a criatura, ou adorar o pornô, ou adorar uma relação com alguém, nós somos precarizados, ou seja, nos transformamos e nos tornamos menores. Os profetas diziam, vamos parafrasear, a pornografia tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. É como se fosse isso. E vocês estão se tornando como ela. Você vai perdendo a visão de Deus, a visão pela qual Deus criou o mundo. Você vai perdendo a capacidade de escutar. Fiquei pensando nisso ao comparar com outras práticas que de imediato não têm todo esse poder sobre a forma como a gente pensa e ver o outro. Não é de imediato, não é assim, ó, papum, viu, acabou. É que a pornografia ela tem como marca essa repetitividade. Ela é uma compulsão em muitos casos. Eu já falei isso aqui em outra ocasião também. O consumo de pornografia ela se assemelha a um culto. Tanto é que você pega pesquisas e está lá, né, 2 horas a cada 2 dias, a cada 3 dias, 40 minutos por dia, toda semana. Então tem liturgia, você tem rituais para ver pornografia, né? No trabalho, no celular, ou você precisa, talvez seu problema não é pornografia, é outra coisa sexual que você tem, como eu falei da Guaicurus, né, naqueles prostíbulos, você se desloca, você paga, então você gasta, você investe e você cria rituais, mecanismos. Então se assemelha muito a uma prática bastante intoxicadora da alma, porque você se torna dependente dela. Então é neste sentido. É claro que outras práticas têm poderes semelhantes à medida que vão conquistando o território do nosso coração. Então é por aí que o negócio vai se dar, como por exemplo o culto. Geralmente não é um culto que transforma toda a nossa visão, mas caminha de exposição às escrituras, caminhada de exposição às escrituras. Não, mas ok, no sentido de o pecado vai afetando, o pecado afeta a nossa capacidade de pensar como Deus quer que a gente pense, a nossa capacidade de olhar como Deus quer que a gente olhe, a nossa capacidade de crer como Deus quer que a gente creia, a frustração do pecado, né? O povo de Israel, por diversos momentos, foi chamado a atenção porque ele não acreditava mais em Deus. Quando os espias voltam da entrada na terra, eles trazem um relato muito negativo, e aquela visão, a visão que eles têm dos povos fortificados, dos seus exércitos,
E a visão que eles têm deles mesmos, como gafanhotos perante os nossos próprios olhos e aos olhos deles, faz com que eles não consigam enxergar a Deus. O que fazer quando a vontade vem de ver pornografia? Por favor, preciso de ajuda. Como não subir pelas paredes, né? Vamos pensar na ideia de vontade, né? O que a gente faz com a vontade, né? Que o Marcos está perguntando aí. A vontade é um fator humano. Então você não tem só desejo, você tem vontade. Você não tem só tesão, você tem vontade. Porque caímos tanto na pornografia mesmo sendo cristãos. Então vamos lá, primeiro elemento da sua pergunta, tá? Você não tem só esse desejo, você está falando sobre a vontade. Vontade é exatamente a faculdade de dar vazão ou não a um desejo, em muitas esferas, né? É dar vazão ou não a um desejo. Então, o que fazer quando vem o desejo? E eu não consigo escolher, com a minha vontade em ação, eu não consigo escolher outro caminho a não ser me entregar a esse desejo. Tá? Então, o que fazer quando vem um desejo e eu uso a minha vontade para escolher e eu escolho o pecado? O que fazer quando vem o desejo? Então, você está falando da esfera da tentação. O que fazer quando eu sou tentado? Em primeiro lugar, a tentação, ela vai acontecer. Então você tem que se preparar para ser tentado. Não é ficar assim, o que eu faço quando eu for tentado? A ideia é antecipe-se, seja sábio, inteligente. Você precisa se antecipar e investigar como você vai escapar daquela situação, que ela vai acontecer. A grande questão é, eu preciso entender como a tentação está me derrubando. Como é que o pecado está me derrubando? Porque Deus garantiu que as tentações são humanas, então todos nós, seres humanos, somos tentados, e garantiu que haveria um escape. Você não está enxergando esse escape. Tá? Entre o desejo e a execução do pecado existe um processo. Leia Tiago capítulo 1 depois, né? Você vai concebendo a ideia de pecado. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então a tentação, ela mostra para você, use a tentação para aprender. Use a tentação para entender como você está caindo. Então comece a se perguntar, o que eu sinto frequentemente, o que eu sinto no momento em que eu sou tentado? Qual é o pensamento que me vem? Tá? E aí é difícil eu te dizer o pensamento. Eu posso te falar de algumas experiências. Então, por exemplo, algumas pessoas são vencidas pelo cinismo. Fala assim, o que adianta eu ficar dizendo não? Ninguém se importa com isso, eu vou pecar mesmo. Eu não vou conseguir. Você pode ser vencido pelo derrotismo. Né? Então, a ideia, eu vou amanhã, eu só vou dar conta de hoje. Como é que eu ficar até... Isso é impossível, né? Essas ideias vão minando a sua capacidade de fugir da imoralidade. Outras pessoas vão dizer assim, eu preciso disso, porque se eu não tiver isso, eu não vou conseguir lidar com essa tensão física que eu estou sentindo. Eu não consigo, eu preciso, sabe, soltar, eu preciso relaxar, eu preciso de felicidade. Então você tem que aprender a lidar com a sua busca de felicidade, colocar essa felicidade em outro lugar. Então toda vez que você está entre reprimir um desejo ou satisfazer um desejo, que é a tentação, você tem que fazer uma terceira via, que é crucificar o desejo. O que é isso? A Bíblia diz que a gente deve mortificar a carne levando a cruz. Quer dizer, você começa a fazer da tentação um ambiente de oração, de humilhação diante de Deus, de dependência do Espírito Santo. Mesmo excitado, mesmo com muita vontade, Deus está do seu lado. Aí você tem que começar a orar, falar, Deus, aqui, eu estou com esse desejo lascivo, eu tenho um desejo de luxúria muito forte nesse exato momento, eu quero que o Senhor me ajude a crucificá-lo, eu quero direcionar esse desejo a você, porque o desejo pelo pecado, na verdade, é um desejo por felicidade em Deus. Muito mal pensado. Tá? É claro que não é fazer sexo com Deus, é encontrar a felicidade de outra maneira.
Então comece a desvendar a maneira como esse desejo vai se apresentando no momento da tentação. O que você sente, o que você pensa, como é que começa o ritual, o que se repete, quais são as coisas que você tem como ritual que você pode retirar, como por exemplo essa pessoa falou, eu não tenho mais nada em anonimato. O anonimato pode ser a sua criptonita, aquilo que te derruba. Então, por exemplo, não tem senha em lugar nenhum, todo lugar que eu vou, a minha esposa sabe, eu sou transparente, eu elegir pessoas que eu vou acessar toda vez que eu precisar, eu coloquei um bloqueador não sei aonde. Essas coisas são hábitos externos que, quando acompanhadas de uma atitude de coração, revelam alguém que está tentando compreender a maneira como ele chegou a cair na lama. Porque os cristãos, eles estão num processo de ir assemelhando-se a Cristo. Alguém perguntou, por que a pessoa é cristã e ainda vê pornografia? É que os cristãos não estão terminados. Nós fomos redimidos, nascemos de novo, estamos em Cristo, Ele é a nossa reconciliação com Deus, mas a consumação, a perfeição do processo é só na eternidade. Então existem muitas coisas que você tem que fazer na hora que vem o desejo. Então é entender que o desejo vai vir, se preparar para ele vir, aproveitar cada tentação para orar, aproveitar cada tentação para perceber quais são os pensamentos repetitivos que vão te levando para o pecado, qual é o seu estado emocional no momento da tentação. Você está frustrado, você está decepcionado, você está irritado, você está com raiva de Deus, você está reivindicando, você se sente solitário. E aí você começa a focar estas coisas, a tratar estas coisas que ficam escondidas. Eu escrevi um texto no feed, depois você dá uma olhada, sobre inimigos invisíveis. Isso é muito importante, mas muito importante, porque a gente fica focando no que se faz com o olho ou com a masturbação, e a gente tem que entender os inimigos invisíveis, que são aqueles raciocínios, aquelas lógicas que vão nos empurrando, nos tornando mais vulneráveis. Eu conto um caso de alguém que tinha muito ódio a si mesmo. Você sabia que você pode ter muito ódio a si mesmo, e isso ser uma das causas que você acaba sempre consumindo pornografia? É o ódio a si mesmo. Então você tem que tratar isso. Muita gente, como foi escrito aqui, é o tédio, né? O tédio, a frustração, a insegurança, a baixa autoestima, né? O cansaço, geralmente são gatilhos muito comuns, tá? Em abril eu estava firme em Jesus, passei um mês sem praticar isso. No fim de abril caí. Eu não consigo parar. Parece que tudo isso vem me prendendo mais. Já pensei sim em fazer coisas horríveis. É essa a ideia de você ir progredindo, né? Então, comece a investigar o seu coração. O seu problema não é no olhar. O seu maior problema não é no olhar. O maior problema é no coração. O olhar reflete o coração. A maneira como você está olhando os outros, o que você está buscando com os olhos, é o seu coração, é o ego que está lhe ditando essa área da vida e dizendo assim, vai lá, te joga, você precisa disso porque Deus não vai te dar. Então você não depende de Deus para ser feliz, você depende do que você faz. Isso é muito ruim. Então pornografia, consumir pornografia compulsivamente é não depender de Deus para ser feliz, é depender de si mesmo. E toda vez que o homem acha que vai encontrar satisfação, solução, felicidade nele mesmo, ele se encontra rebelde contra Deus e encontrará um grande vazio. Essa ideia também de ficar contando os dias, né? 30 dias, 40 dias, geralmente também está muito ligado a essa preocupação do ego, moral, né? Então é você dizer, eu consegui um mês sem praticar isso, no final de abril. Eu estava firme em Jesus, né? Passei um mês. Não é você que conseguiu, não. Você precisa entender que você não vai conseguir, que é impossível a você sozinho e que é a graça de Deus, tá? Antigamente eu levava a pornografia como um pecado de estimação, mas quando eu comecei a olhar a pornografia como algo ruim, aí que ele se mostrou mais cruel. Aí deixou de ser o de estimação, muito bom, né?
é você começar a enxergar o pecado como o pecado é, e enxergar Cristo como solução do pecado como Cristo é. Então nós precisamos enxergar o pecado como o pecado de fato é, e precisamos enxergar a Cristo como solução do pecado, como de fato Ele é. E Ele é o libertador. Então eu preciso substituir a minha busca, a busca que eu estou empreendendo na pornografia, substituída pela busca do Criador para dentro do coração. Então você aí está passando por um arrependimento, a maneira como você enxerga, né? Eu estou em casa normal, do nada meu coração acelera e vem aquela vontade de se masturbar. Isso acontece no meu caso. E isso, então você está em casa normal, esse normal que é a questão, né? E esse do nada também não é muito do nada, muito provavelmente. Talvez você precise aí questionar se você está apenas normal e se é do nada, né? Eu sei muito bem o que é isso. Então você busca na masturbação alguma coisa para lidar com esse normal. Talvez seja o tédio do normal que você não saiba lidar. Evidentemente que tem as memórias, então tem algumas fontes, né? A memória, os estímulos, os superestímulos, né, ambientais, que às vezes tentam nos convencer que nós precisamos de uma coisa que a gente nem imaginava que precisava. Tem Satanás e as suas artimanhas. A Bíblia fala em Efésios sobre os dardos inflamados do maligno, das mentiras, a serpente, né? Como fala Paulo, vocês vão se deixar cair do mesmo jeito que a serpente. Então Adão e Eva estavam lá normais, né? E a serpente veio com a conversa que eles não podiam nem tocar e muito menos olhar e comer o fruto, né? Porque Deus não queria dar a eles. Então você certamente não vem do nada, vem de um hábito que você adquiriu, de todas as vezes que precisar fugir de alguma coisa, recorrer a um determinado expediente. No seu caso aí, a masturbação. E aí essa lógica precisa ser quebrada. Como Deus fica quando vê um filho dele fazendo isso tão horrível? Olha, se você quer saber como Deus fica, se você quer saber como Deus fica ao ver um filho no pecado, basta que você leia a crucificação de Jesus, né? Mas não é um pecado. Não é porque o pecado é sexual, não é porque o pecado é pornografia. Como é que Deus reage ao pecado? Ele reage de maneira indiferente? Não. Deus lançou toda a sua ira, a indignação contra Jesus, o abandonou na cruz para sofrer as consequências do nosso pecado. Ele nos substituiu ali. E é assim que Deus age com relação ao pecado. Agora, evidentemente que Deus, ao se irar, ele não peca. Lógico que não peca. Porque Deus, além de se irar, se indignar e lançar toda a sua fúria justa contra a humanidade, representada pelo seu próprio Filho, portanto ele corta na própria carne, Deus também, ao mesmo tempo, é aquele que vai olhar para aquilo que fazemos, não com surpresa. Deus não se surpreende, Deus sabia de tudo. Deus sabe do que você já pecou, do que você está pecando, do que você vai pecar. Na verdade, se não for a soberania de Deus, você nem pecaria. Tem um autor chamado Sproul, ele fala que até para pecar a gente depende da soberania de Deus, né? Para fazer qualquer coisa. Porque se Deus quisesse, ele me impediria, né, de pecar, ele faria qualquer coisa desaparecer. Por que Deus não faz isso, né? Por que Deus não simplesmente faz as coisas desaparecerem? Mas ele nos lança nessa arena da tentação, porque ele quer o nosso benefício, ele quer nos treinar. Então Deus ele não fica indiferente diante do pecado, Deus não se surpreende com o seu pecado, e Deus misericordiamente é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque se encarnou e conheceu a nossa humanidade. Portanto, é assim que Deus reage ao pecado. A alguém que peca, seja na pornografia ou em qualquer outra coisa, né? Como é que Deus me vê quando eu estou em pecado? Em que fazer quando os pensamentos, já falei, né, o que fazer
como você fica, a falta de ler a Bíblia pode também fraco ao ponto de cair em pornografia. Olha, tem um livro do Piper, estou até com ele aqui, ó, Teologia da Alegria, já mostrei aqui. Ele fala aqui uma coisa interessante sobre a Bíblia, e é muito, muito interessante um capítulo que ele fala da Bíblia. Eu queria, antes de comentar, dizer o seguinte: se você não estiver fraco espiritualmente, você vai ser tentado. Se você está bem espiritualmente, você será tentado. Por que está falando isso, Davi? A tentação não é só quando você está mal das pernas, um quesito devocional, né? Leitura da Bíblia. Isso existe, mas não é só para esses momentos. Eu lhe provo na própria tentação de Jesus, registrada em Mateus capítulo 4. Naquele episódio, Jesus ele é tentado estando muito bem, estando super bem, né? Ele tinha acabado de ser batizado e o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de pomba, lá no Jordão. Ele ouviu a voz de Deus, poucos momentos, a não ser, tirando esse momento, somente ali na transfiguração, né? Ele ouve a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que saindo do Jordão ele foi ser tentado no deserto. Entendeu? Então, saindo do Jordão, o Espírito o conduziu para ser tentado no deserto. Então, a tentação tem um quê de escola, de etapa, de treinamento, de passar por aquilo exatamente para que a gente seja refinado, para que a gente viva o que diz que crê, pratique aquilo que diz que acredita. Não é que Deus vai me tentar, Deus a ninguém tenta, tá? Nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração. É que Deus ao nos salvar, e Deus ao enviar o seu próprio Filho, não tornou imune às propostas do pecado. Isso significa que nós precisamos buscar e seremos tentados mesmo quando estamos fortes espiritualmente. Agora, voltando para a Bíblia, né, o Piper fala uma coisa muito interessante, olha aqui, ó. Ele diz assim, que a Bíblia, o alimento para o prazer cristão. Então a Bíblia é o alimento para o prazer cristão. As Escrituras são aquilo que vai nos saciar. E se ela não está presente no nosso dia a dia, de fato, nós ficaremos bastante famintos. Então, olha, cada dia com Jesus não é melhor que o dia anterior. Eu estou lendo o Piper, né, John Piper, Teologia da Alegria. Ele está dizendo aqui, ó, não é esse negócio não, que cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Sabemos isso por experiência própria e por ler a Bíblia, né? O Davi, no Salmo 19, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a lei, a Escritura, restaura a alma, restaura, conserta, é medicamento, é medicina para a alma. A Escritura restaura a alma, é perfeita e restaura a alma. Portanto, se eu não interajo com a Escritura no meu dia a dia, eu vou ficando cada vez mais carente de restauração, de desintoxicação, de alimento saudável. E é claro que isso vai me jogar nos braços do pecado na primeira ocasião que eu presenciar. Então ele está dizendo assim, alguém que precisa de restaurar a alma é alguém que não está tão bem, né? Que não melhorou toda hora, que precisa restaurar a alma, né? O Salmo 23 diz que Deus vai refrigerar, olha a palavra, refrigera-me a alma junto às águas de descanso. Refrigerar, então restaurar, reanimar, refrigerar. Nós precisamos desses curativos profundos, porque não são curativos apenas epidérmicos, da alma, que são operados pela lavagem da palavra de Deus. Houve dias em que sua alma precisou ser reanimada, diz Piper, né? As palavras restaurar, refrigerar. A vida cristã normal é um processo repetitivo de restauração e renovação. A nossa alegria não é estática, né? Ela flutua junto com a vida real, ela é vulnerável aos ataques de Satanás. Então, a vida cristã é um processo repetitivo de restauração e de renovação. A alegria da salvação
a alegria da salvação, o gozo interno de ser quem é, de ser filho de Deus, não é imune aos ataques do mundo de Satanás, não é imune às oscilações da vida real. É por isso que é preciso constantemente a busca da palavra de Deus, né? Então o adversário, diz Paulo, o diabo, anda ao derredor e ruge com apetite insaciável, querendo destruir esta alegria. Se você não tem nenhuma alegria em Deus, meu amigo, você já caiu. Você já está na carne, você precisa ver pornografia. Repito, se não houver um reavivamento da sua alegria em Deus, você não vai abandonar a pornografia de maneira satisfatória. Você pode até substituí-la por outra coisa. É preciso um renovar, um reavivamento da alegria em Deus, para que a pornografia se torne um nada, para que a pornografia se torne algo completamente pouco atraente, quando eu estou focado na beleza do Criador. Então a vida cristã é isso aí, ó. Nosso adversário está ali tentando acabar com a alegria. O Espírito Santo nos dá uma espada para guerrear nessa luta, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é fundamental, porque ela vai ser a vida, né, enxertada no nosso coração. Olha aqui, a fé é gerada pela palavra, né, e sustentada pela palavra. A fé é a flor que brota, da fé brota a flor da alegria. Então é o Piper dizendo, né, a fé vem pelo ouvir. João 20 diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida. Crendo tenhas vida, né? Muito interessante. Então Deus concede o Espírito pelo ouvir da fé. Como vocês receberam do Espírito Santo? Perguntou Paulo aos Gálatas. Vocês receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é clara: pela pregação da fé. O Espírito inspirou a palavra e por isso vai aonde a palavra vai. Recebestes o Espírito pela pregação da palavra da fé. Então, como renovar? Não há segredos ocultos pertencentes a uma minoria, fantásticos, no cristianismo. Não é uma coisa de, sair da razão e fazer um mantra, uma oração e uma senha secreta e pertencer a um grupo seleto. Não. Como fazer é todos os dias, todos os momentos, realmente amar a Deus e as Escrituras na prática e não no discurso. Eu já passei por muitos momentos em que não tenho vontade de ler a Bíblia. Todo pastor provavelmente já passou por isso. E que é necessário um esforço no sentido de, nesses momentos mais áridos, de ativamente, intencionalmente, procurar prazer. Não é procurar ler a Bíblia apenas, não é procurar ter acesso, ter o hábito, é procurar ter prazer naquilo, é querer que haja o querer. Vou tentar me explicar. É muito comum nos casamentos que a esposa diga para o marido: olha, vai lavar a louça. E quando o marido obedece à esposa, né, ela fica feliz? Pode até ficar feliz. Mas geralmente a esposa não quer que o marido vá lavar a louça. Ela quer que o marido queira ir lavar a louça sem que ela mande. Ela quer que ele queira lavar a louça, não que ele apenas execute a ordem, que ele diga assim: não, você precisa mandar, não, eu quero, né? Eu quero ir lavar a louça, eu quero, porque eu entendi que isso é importante. Às vezes eu quero e às vezes não, confesso para os irmãos. Mas então, como fazer essa renovação? A gente fica atrás desses segredos e que são típicos de escolas de uma visão pagã. Essa expectativa de descobrir o pulo do gato espiritual, né? Porque a gente fica dizendo: não está funcionando comigo. Deve ter alguma coisa assim secreta, né, que esses pastores fazem, ou eles não são iguais a mim, né? Eles não têm essas tentações, ele não acha chato ler a Bíblia. Deve ter alguma coisa secreta, né, que eles fazem e que eu ainda não cheguei lá, sabe? Quando eu tiver uma sensação, uma experiência mística. Não, é todos os dias.
andar com Cristo, se aproximar dele. Como você se aproxima de quem você realmente quer se aproximar. Quando você quer se aproximar de alguém, como é que você faz para se aproximar? Simplesmente você vai lá, você passa tempo, você coloca o coração. Você às vezes se obriga a fazer determinadas coisas até encontrar prazer lá. Então, olha, continuando aqui, ó, no Piper, ele diz assim: o fruto do Espírito é a alegria. Então, Deus concede o Espírito, né? O fruto do Espírito é a alegria. A verdade vos libertará. E a liberdade aqui é a liberdade do pecado. Olha que interessante. Liberdade para ser santo. Então, as promessas da graça de Deus conferem o poder para cumprirmos as exigências da santidade, né? Então, o maligno é vencido pela palavra de Deus. Olha aqui, ó. O objetivo número 1 de Satanás, vamos colocar isso de maneira melhor, né? O objetivo número 1 de Satanás é roubar a nossa alegria, como diz aqui John Piper. E os cristãos precisam lutar contra isso com a espada do Espírito. Só que você não pode desembainhar uma espada que está na cintura de outro. Essa espada precisa estar colada aos seus órgãos mais próximos aqui, colada no seu abdômen, colada na sua cintura, colada no seu coração, imprimida no seu coração e desembainhada todas as vezes que vêm os ataques contra a alegria. Então, ao invés de lutar, simplesmente lutar para parar de ver pornografia, lute contra o roubo de alegria. Você não tem mais gozo em Deus, você não tem mais felicidade na Bíblia, você não tem mais felicidade nenhuma na oração. Então, esse é o seu principal problema. Não é o que você vê, é o que você não vê. Então, o Piper vai dizer: não podemos desembainhar uma espada que está na bainha de outra pessoa, né? Ninguém de nós será feliz se não for livre do que odeia e livre para o que ama. Outra frase do Piper, né? Ninguém de nós será feliz se não for feliz daquilo que odeia e livre para aquilo que ama. E onde encontramos a liberdade verdadeira? John Piper cita o Salmo 119: viverei em completa liberdade porque tenho procurado seguir os seus ensinamentos. Então a palavra nos liberta, porque a felicidade está em se ver livre do pecado. Felicidade para o cristão, para a cosmovisão cristã, é a liberdade do pecado, da condenação última do pecado e da escravidão da vontade que o pecado opera nos filhos da desobediência. Então, o maligno é vencido pelas Escrituras. As Escrituras nos dão certezas sobre o caráter de Deus, nos dão testemunhos sábios e exortações muito sérias e sinceras, né? Nós precisamos então buscar a palavra de Deus. E para terminar, o John Piper, ele coloca aqui um testemunho do George Miller, que foi aí um grande fundador de orfanatos na Inglaterra, e ele era um cristão do século XIX. Em 1841 ele fez uma descoberta que mudou a vida toda dele. Na sua autobiografia ele coloca da seguinte maneira, né? Que ele começou a descobrir que à medida que ele ia lendo a Bíblia, ele começava a orar. Olha que interessante, né? Porque ele tentava separar tempo só para orar e não conseguia, ficava um negócio meio mecânico, né? Ele descobriu o resultado, quase invariavelmente, é que depois de poucos minutos, minha alma é levada a confessar, quando ele estava lendo a Bíblia, a agradecer, a interceder ou suplicar, de modo que, apesar de eu não me dedicar à oração diretamente, mas à meditação, ela se transformava quase imediatamente, mais ou menos, em oração. Olha que legal, né? Então, George Miller está dizendo: olha, muito embora eu estivesse me dedicando à meditação nas Escrituras e não à oração propriamente dita, mas nesses momentos a súplica que vinha naturalmente, a intercessão que vinha naturalmente, a confissão que vinha naturalmente, transformava aquele momento em mais ou menos em um momento de oração. Isso gerava felicidade, né, de George Miller, apesar de eu não ter sido em prol. Ele fala que deixa eu colocar aqui, George Miller vai dizer que ele praticava esse tipo de ato para benefício de si, não fazia aquilo para pregar, não, para estudar, para fazer um trabalho, para dar um estudo. Não, ele praticava a meditação para benefício próprio. Ele estava pensando em benefício próprio, mas o benefício próprio que é encontrado em Deus.
não no que Deus pode fazer ou dar, mas no próprio Deus. Então ficou claro para mim que a primeira coisa que um filho de Deus tem que fazer manhã após manhã é buscar o alimento para o seu homem interior, a palavra de Deus. Então, novamente, não é simples leitura da palavra de Deus, porque simplesmente fazê-la passar por nossa mente como a água que corre por um cano, mas pensando no que lemos, ponderando e aplicando ao nosso coração. Então não é como a água que passa por um cano e vai tocando as nossas faculdades mentais. É pensar no que lemos, pensar, ponderar e aplicar ao nosso coração. E fazer isso para obter prazer. Eu não sei se eu consigo transmitir, porque a pornografia tem a ver com a lógica do prazer, gente. A sexualidade tem a ver com a lógica da busca pela satisfação prazerosa, pela felicidade. E quando ela está gerida pelo ego, vai encontrar um monte de poço furado. Nós precisamos, então, aprender a lógica da alegria, que é ameaçada diariamente por Satanás, pela carne. A alegria encontrada nas Escrituras, na palavra, na pessoa, na beleza, na santidade de Cristo, na união como esposo que se une com a sua esposa, encontra e ali se realiza o maior encontro para saciar todas as fomes da alma, né? Então George Miller nos ensina isso aqui, mas eu gostei muito dessa frase, né, do Piper, dizendo o seguinte: o elemento essencial da liberdade, da alegria é a liberdade. Ninguém de nós será feliz se não se ver livre daquilo que odeia e livre para o que ama. Tá? Então a liberdade e a alegria estão associadas. E onde você vai encontrar a verdadeira liberdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele faz uma associação de alegria, liberdade e a verdadeira verdade. Né? Essa liberdade é justamente daquilo que odiamos, que é o pecado. O Gil, a alegria de sermos amados, nos leva a continuar a buscar por Jesus, o único que pode nos libertar do pecado. É isso aí, né? O objetivo número 1 de Satanás é destruir a nossa alegria da fé. Mas nós temos uma espada que não pode estar na bainha alheia. Tem que estar em nós, próxima a nós. E nós precisamos retirá-la e usá-la. Então, tem muita coisa a se fazer quando o desejo se apresenta. Conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos rituais, qual é a função do ídolo. E também transformar esse momento em oração e associá-lo à palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus responde a esses anseios, tá? Para que essa palavra ilumine os nossos olhos, né? Como diz o Salmo 19:7, que ela ilumine o nosso olhar e nos livre da pornografia. Prosseguir, entendo quanto é amado por Deus. Vou ler aqui para trás o Milton. Essa frustração, sentimento de tristeza, culpa, junto com o conhecimento da fraqueza e imitação, causada por muitas quedas e voltas, pode ser representativa de que a frustração causada por muitas quedas e voltas pode representar que você está entrando em um lugar assim de autodepreciação, autocomiseração, que é carnal. C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele afirma que somente um homem obcecado, muito obcecado por si mesmo, fica falando de mal de si toda hora, né? Então falar mal de si não quer dizer que você se desprendeu de si, se odeia tanto que se desprendeu, se desapegou. Não, você está tão focado em você, você acha que a resposta vai vir de você, você está tão exigente sobre você, exigindo coisas que você não pode produzir, porque nós somos paralíticos, né, para produzir frutos sem Cristo, como diria a parábola da videira, nada podemos fazer, somos tetraplégicos completamente se não estivermos na videira. Então, quando eu fico na frustração, mutilando a mim mesmo, né, na culpa, isso é uma obsessão por mim mesmo, revela que eu ainda penso muito em mim mesmo e estou focando em mim mesmo, esquecendo que a resposta vem de fora, vem da graça. Quem é feliz com a liberdade não volta para a tristeza do pecado, né? Então, encontrar a felicidade, isso mesmo, né? Encontrar a felicidade na liberdade, porque às vezes a pessoa encontrou a liberdade, mas ela está passando por momentos de tristeza, né? E mesmo em momentos tristes ela vai encontrar Cristo.
e quando fala muito da teologia da alegria, parece que toda hora é muita alegria, alegria aqui no sentido de emocional, né? O John Piper até fala sobre isso, que não é a mesma coisa, e que nessas pessoas, às vezes, nesses momentos de tribulação, elas conseguem descansar em Deus de uma maneira prazerosa, de maneira muito inexplicável. Isso é o nosso lugar. Então, olha, quem está lutando, quem está na jornada aí sozinho, tem que parar com isso. Tá? Identifique. Às vezes a gente fala assim, não vou falar nada para ninguém, não, deixa, eu vou só ficar aqui na live. Procure alguém, caminhe perto, sabe? Não deixe esse negócio passar não, tá?